A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, a todos que estarão nos vendo, nos ouvindo pela rede social, por este canal, amém? Queridos e amados irmãos, meditando com Deus nos nossos pensamentos, Deus colocava uma palavra no meu coração para estar compartilhando com os irmãos. Uma palavra com o seguinte tema: a contemplação do barco, do monte e da cruz. Queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e olhando os acontecimentos que estão acontecendo à nossa volta por esses dias de quarentena, aonde quando você abre o noticiário é notícia ruim, quando você vê os telejornais são notícias negativas, eu me recorria à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus, para ver qual a instrução que Deus traz ao nosso coração. E quando eu abria a Bíblia no capítulo do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, no verso de número 18, a palavra vai nos narrar uma história e vai nos dizer assim: que ia Jesus andando junto ao mar da Galileia, e viu ele dois irmãos, um chamado Simão, Pedro, outro André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, veja que Jesus estava contemplando, olhando para aqueles homens. Aqueles homens tinham o ofício de pescar, eram pescadores. Quantas vezes que eles não foram para alto mar? Quantas vezes que eles não navegaram pelo mar da Galileia? Quantas vezes que eles não andaram pela Judéia? Mas na palavra que eu estou lendo com vocês, diz que Jesus estava andando, contemplando, olhando o mar da Galileia, e Jesus viu estes homens. E aqui Jesus nomeia, Jesus dá uma identidade. Jesus viu Simão, chamado Pedro, Jesus viu a André, e Jesus chamou aqueles homens dizendo: vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Olha que missão maravilhosa. Homens que estavam atarefados com a missão do dia, com a missão terrena. Mas quando tem um encontro com Jesus, Jesus chama eles e, usando o ofício que eles já tinham, diz para eles: eu farei de vocês agora não pescadores de peixes, porque peixe vocês já pescam, mas eu farei de vocês pescadores de homens. Uma promessa. E adiantando-se dali, Jesus viu outros dois irmãos, um chamado filho de Zebedeu e o seu irmão chamado João, num barco com Zebedeu, seu pai. A palavra nos diz que eles estavam trabalhando, estavam consertando as redes. Porém, Jesus se aproximando daqueles homens, chamando aqueles homens, eles deixaram imediatamente o barco que estavam e seguiram a Jesus. Olhando para esta palavra do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, do verso 18 ao verso 22, aonde nos narra a chamada de 4 homens aqui para o ofício, para o ministério, para trabalhar, eu fico meditando e pensando comigo: qual que é o barco que você está? Qual é o barco que você tem entrado? Será que no barco que você está seguindo dentro é o barco aonde a vontade de Deus está? É onde Jesus opera? Querido e amado irmão, a palavra de Deus vai nos dizer, vai nos revelar. Mando já saudação aqui para o pastor Joberson Souza, grande amigo do Pontal do Paranapanema. A palavra de Deus vai nos dizer, a palavra de Deus vai nos revelar que aqueles homens, tendo um encontro com Deus, agora eles têm que tomar uma decisão, deixar o barco, deixar o ofício que eles faziam e realizavam para seguir a Jesus. E eu olhando para isso aqui, aplicando para os nossos dias atuais,
Qual é o barco que nós estamos? Será que nós temos navegado no barco por nossa conta? Ou será que temos navegado por conta de Cristo e do Mestre? Porém, quando a gente vai relatar, olhar para a Bíblia Sagrada, para aquilo que o Evangelho nos diz, para aquilo que a palavra de Deus nos diz, quando eu abro a palavra de Deus, grande Gradson, missionário, grande diretor aí da TV Missionária, Deus te abençoe nos assistindo. Quando eu abro a minha Bíblia no livro do Evangelho de João, segundo escreveu São João, no capítulo de número 6, verso 22, diz que no dia seguinte uma grande multidão estava do outro lado do mar, vendo que não havia mais ali do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, os barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde eles haviam comido pão, e o Senhor havia dado graças. Diz a palavra de Deus, que vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram eles também nos barcos, foram para Cafarnaum em busca de Jesus. O segredo do meu milagre, o segredo do teu milagre é estarmos no barco que Jesus está. Quando nós contemplamos uma embarcação e adentramos nela, sem ser a vontade permissiva de Deus, podemos colher frutos não muito bons. Mas quando adentramos e contemplamos o barco que Deus tem já separado para as nossas vidas, queridos e amados irmãos, com certeza a nossa vida, a nossa trajetória será uma trajetória de vitória. Por quê? Porque quando eu abro a minha Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus entrou no barco com os discípulos. E Jesus, estando no barco com os discípulos, ele passou para a banda do outro lado. E partindo, a palavra de Deus vai nos dizer que eles estavam navegando, mas que naquela navegação Jesus adormeceu. E Jesus adormecendo, sobreveio uma grande tempestade, veio um vendaval, e logo o barco parecia que ia afundar, porque se enchia de água. Ali havia perigo, porém Jesus estava no barco, e maravilhoso é nós estarmos no barco que Jesus tem preparado para nós. Se em Mateus, que eu li com os irmãos, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 18 a 22, Jesus pediu para os discípulos o seguir, e os discípulos abandonaram aqueles barcos. Neste capítulo número 8, que eu estou lendo com os irmãos, verso 22, Jesus lá atrás manda eles abandonar o barco. Porém, este barco aqui, Jesus está falando para eles: eu vou entrar com vocês. Não há homem que deixe pai, mãe, que deixe os sonhos destas vidas, o materialismo para me seguir e não ganhe 100 vezes mais nesta vida. A palavra de Deus vai nos falar, vai nos revelar que Jesus aqui no capítulo de número 8 do Evangelho de Lucas, Jesus vai adentrar no barco. E Jesus adentrando no barco com os discípulos estavam temerosos. Porém, Jesus adormeceu. E Jesus adormecendo, os discípulos começaram a contemplar aquela ação. Mas será que esse Jesus, aquele que nos mandou abandonar os barcos, o barco de Zebedeu, nosso pai, será que ele agora vai nos deixar sozinhos, solitários, a naufragar neste mar? Quero dizer para você que está me vendo, você que estará vendo o vídeo, o barco que Jesus está não afunda. O barco que Jesus está vai chegar
a conclusão e vai aportar no lugar que tem que aportar. A palavra de Deus diz que os discípulos despertaram Jesus. Mestre, nós estamos perecendo. E ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria da água. Cessaram-se o vento e se fez bonança. Significa que fez aqui uma grande ação de Deus sobre a natureza, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Havia vendaval, havia vento, havia fúria da água, mas Jesus estava naquele barco. E Jesus naquele barco, ele deu uma palavra final. Haja bonança. Quero dizer para você que está me vendo, que vai estar vendo esta live, o barco que Jesus está tem palavra de milagre, tem palavra de vitória. Querido e amado irmão, o que aconteceu com os discípulos? Os discípulos obtiveram vitória. Por quê? Porque Jesus estava naquele barco. Eu te faço uma pergunta. O que é que você tem contemplado? Qual é o barco que você tem olhado? Jesus tem estado contigo no teu barco? Tem uma palavra de vitória para você. Se Jesus está na tua embarcação, se Jesus está no teu barco, descansa, porque você vai chegar ao destino aonde Deus já tem determinado para você. Queridos e amados irmãos, vamos agora para a contemplação do monte. Imagine que os discípulos haviam abandonado os barcos, havia entrado no barco que Jesus havia escolhido, havia passado para outra banda da Galileia, havia contemplado a multiplicação dos pães, o milagre de Jesus, e depois de um grande milagre, Jesus podia estar eufórico, mas ele não estava. Ele estava dormindo no barco. Por quê? Porque tem muitas vezes que Jesus vai estar em silêncio para nós, mas vai estar nos ensinando e nos dando lições profundas. A palavra de Deus diz que quando Jesus despertou daquele sono, Jesus falou para aqueles homens: como vocês têm pequena fé. Como vocês são homens de pequena fé. Mas eu vou mostrar para vocês que eu estou no controle. E repreendendo o vento, repreendendo a fúria da água, logo se fez uma grande bonança. Logo se fez uma grande bondade. Abraços em Cristo Jesus para minha coordenadora aqui do setor 10, irmã Elizabeth Bueno, que está nos vendo, assistindo a live. Jesus agora vai dar uma experiência para eles. Vocês viram a multiplicação dos pães, vocês adentraram no barco comigo, achou que eu não estava no controle, eu estava no controle, eu fiz o vento, a fúria da água cessar, vocês estavam e estão agora em bonança, mas eu ainda quero dar mais uma experiência para vocês. Eu quero que vocês tenham a contemplação do monte. E a palavra de Deus vai nos dizer, a palavra de Deus vai nos mostrar, vai nos revelar. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Quando eu abro a minha Bíblia no Salmo de número 24, olha bem o que diz o Salmo de número 24, verso de número 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aí responde Deus para o salmista: aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Uma pergunta Deus faz e Deus responde para o salmista: quem é que pode subir ao monte do Senhor? Quem é que pode estar no seu santo lugar? Ele responde: aquele que tem o coração puro, aquele que a sua alma não anda com vaidade,
aquele que não jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor, a justiça do Senhor. Eu faço uma pergunta para você. Para a gente subir o monte, primeiro a gente tem que descer. Por quê, irmão? Antes de você galgar grandes lugares, grandes posições em Deus, lugares de honra, primeiro você passará pela fase do vale, primeiro você passará pela fase do deserto. Mas eu quero dizer para você, todo aquele que se humilha diante de Deus, todo aquele que se ajoelha diante de Cristo, esse a seu tempo consegue o benefício e a misericórdia do Senhor, porque o nosso Deus é misericórdia, o nosso Deus é chesed, o que é isso? É um favor imerecido que você e eu não merecia, mas que o amor de Deus não pode ser negado. Pode, porventura, uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus nunca se esquece dos seus. Deus nunca se esquece daquele que ele tem uma promessa, daquele que ele tem uma chamada. E esse Salmo de número 24 é uma pergunta: quem é que pode subir no Monte Santo? Quem é que pode estar lá, a não ser aquele que é limpo de coração e aquele que não jura enganosamente? Nós estamos num tempo de quarentena e este tempo de quarentena tem servido para revelar o amor que tem no coração dos irmãos, o amor que tem no coração da humanidade. Queridos e amados irmãos, quando eu olho para a minha Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo de número 17, os discípulos contemplando grandes milagres, a palavra de Deus diz que passando 6 dias, tomou Jesus consigo novamente este Pedro, este Tiago, este João, este que era seu irmão, e os conduziu particularmente a um alto monte. A palavra de Deus diz que os discípulos haviam contemplado o milagre dos pães, que os discípulos haviam contemplado o milagre dos peixes, havia visto a multidão do outro lado do mar da Galileia, havia entrado no barco com Jesus, mas Jesus queria uma particularidade mais profunda com eles, e agora Jesus os escolhe e os leva para o monte, passando 6 dias dos milagres, passando 6 dias de todos aqueles acontecimentos. Jesus toma consigo Pedro, Jesus toma consigo Tiago, Jesus toma consigo João, aquele que era considerado o apóstolo do amor que reclinava sobre o peito de Jesus. E Jesus agora leva eles para o monte em particular. Particularidade, há momentos que Jesus vai nos levar para contemplar um momento a sós com ele, uma particularidade. Verso de número 1. Transfigurou-se Jesus diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A palavra de Deus diz que apareceu Moisés ou Moshe, aquele que era o profeta do Antigo Testamento, homem que Deus usou a sua vida com grandes sinais. Apareceu também ali o último profeta da lei, chamado Elias. E Jesus falando com Moisés e com Elias, Pedro tomou a palavra e disse para Jesus, olha a contemplação de Pedro, olha o que Pedro estava vendo. Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Silvio Domingos está nos acompanhando. A palavra de Deus diz que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saía uma voz. Olha a identidade, olha Deus falando, e dizia aquela voz, este é o meu filho amado a quem me comprazo, escutai-o. Qual é o barco que você tem entrado? O que é que você tem contemplado? Evangelista Júlio César da cidade de Rosana, qual é o monte que você tem subido? O que é que você tem visto?
Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus diz que Pedro estava contemplando grande manifestação gloriosa. Toda vez que você vê a palavra nuvem relatada na Bíblia, diz que a nuvem cobriu eles e que da nuvem saía uma voz. A Shekinah de Deus, a presença de Deus estava envolvendo aqueles discípulos. A palavra de Deus diz que se aproximando Jesus tocou-lhes, levantando-os e disse a eles: não tenhais medo. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos cair na presença de Deus. Cair no sentido maléfico, não, no sentido de humilhação, contritação, como no Salmo 51, quando Davi orou pedindo a Deus um coração puro e um espírito reto. A palavra de Deus diz: Deus não desprezará um coração contrito. Muitas vezes quando estamos no monte é para que tenhamos intimidade com Deus, comunhão com Deus, contemplação, enxergar, ver que Deus está a trabalhar, que a mão de Deus nunca saiu do controle da sua vida, da minha vida, do seu ministério e do meu ministério. Deus está no controle, irmão. Deus não começa a obra para parar no meio do caminho. Eu não conheço nenhum vaso, eu não conheço nenhum profeta, eu não conheço nenhum pastor, todos relatados aqui no Novo Testamento ou aqui no Antigo Testamento, que tiveram encontro com Deus, foram chamados por Deus e ficaram no meio do caminho. Todos eles alcançaram a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus diz que uma voz saía do meio daquela nuvem, e do meio daquela nuvem a voz dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, a ele escutai. Qual a lição que a gente tira da contemplação do barco? Você deve entrar no barco que Jesus está. Você deve ver os milagres que Jesus faz. Mas não só isso, você deve escutar também um dos sentidos do homem. Querido e amado irmão, através da audição, você deve escutar o que Deus está falando com você. Você deve contemplar com a visão e ver aquilo que Deus está te mostrando. Quantas vezes Deus está nos mostrando grandes sinais, grandes milagres, e não conseguimos entender que é Deus que está trabalhando. Ouça a voz de Deus naquilo que Ele está falando para a tua vida. Diz a palavra do Senhor que, aproximando Jesus dos discípulos, levantou-lhes. Por que levantou-lhes? Porque eles ficaram com medo. Muitas vezes andando no barco aonde Jesus está e ouvindo ainda o que Jesus está falando, nós temos medo. Mas esta noite eu quero profetizar sobre a sua vida, que o medo desta quarentena não tome conta da tua mente, não tome conta do teu coração, mas que você tenha saúde na tua entrada, na tua saída, na tua dormida, na tua estadia, aonde você estiver. Ouça aquilo que Deus fala, através da palavra. A palavra de Deus é profecia para a nossa vida. A palavra de Deus é a bússola que nos conduz ao caminho da perfeição. Diz a palavra de Deus que os discípulos contemplaram o monte. E no monte eles contemplaram que Moisés não foi um derrotado, que Elias não foi um derrotado, mas que estes estavam reinando com Cristo, que esses estavam reinando com Deus. Eu quero deixar para você: há de ser naquele dia que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, tendo pouca força não negastes o meu nome. Apocalipse fala, nos instrui. A porta que Deus abriu, se adentramos por ela, é sinal que estamos contemplando o que Deus quer para nós, e é sinal que estamos ouvindo aquilo que Deus está falando para nós.
Queridos e amados irmãos, Mateus capítulo de número 5, nós vamos ver o que é contemplar, nós vamos ver o que é ouvir a Deus. Mateus capítulo de número 5, verso de número 1, diz que Jesus estava vendo uma multidão e subindo ao monte, ele se assentou ali. Aproximou-se dele os seus discípulos, abrindo a boca ele pregava, ele ensinava. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Luciana Luz está na live. Bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A resposta do Salmo de número 24, 3 e 4, quando Deus indaga: quem subirá ao monte do Senhor? Quem contemplará a sua face? Jesus aqui com seus discípulos no monte, Jesus responde dizendo as bem-aventuranças. Bem-aventurado que chora, bem-aventurado que é manso, bem-aventurado que tem fome de justiça, bem-aventurado aquele que é pacificador, bem-aventurado aquele que sofre perseguição por causa de justiça e por causa do reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa da minha causa. Rafael Marques na live. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que no monte nós conseguimos contemplar, conseguimos ouvir a palavra de Deus. No monte nós conseguimos ver, enxergar que o projeto, que a missão que Deus tem para nós, Ele não só nos coloca na missão para executar, para fazer, mas como também libera uma palavra para nós de direção. Bem-aventurado é você que tem fome de justiça, bem-aventurado é você que é manso, bem-aventurado é você que pratica misericórdia, bem-aventurado é você que é limpo de coração, bem-aventurado é você que ajuda, pacifica no tempo e no momento da guerra. Bem-aventurado é você que sofre perseguição por causa do evangelho. Começa pregando agora, todo mundo quer puxar o tapete, mas não liga não. Você é um bem-aventurado porque os discípulos, os apóstolos de Jesus sofreram também por causa do evangelho e por causa do seu nome. Carregar a nossa cruz não é fácil, mas a cruz mais pesada Jesus carregou. No monte, o que é que nós temos no monte? No monte nós temos Shekinah, no monte nós temos presença de Deus, no monte nós temos palavra de Deus, como está relatado em Mateus capítulo 17, no verso de número 5 e 6. A este aí vocês escutai. Qual é a voz que você tem escutado? A voz do inimigo ou a voz de Cristo? Devemos escutar a palavra de Deus, depositar no coração, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Querido e amado irmão, para finalizarmos, nós vamos para a contemplação da cruz. Mateus capítulo de número 10. O que é que poderia se enxergar? O que é que se poderia ver no monte? O que é que se poderia ver dentro do barco ou no barco? O barco que adentramos quando Jesus está presente, é certeza que chegaremos à reta final. Tem muitos ficando pelo caminho. Por quê? Porque Jesus não está no barco dele. Tem muitos olhando para o mundo, por quê? Porque não está no monte da contemplação com Jesus, vendo a glória dele. Qual é a voz que você tem ouvido?
Qual é a direção que você tem tomado? É aquela direção que Deus tem desde a fundação do mundo para a tua vida, para o teu ministério? Vamos para a contemplação da cruz, porque há esperança para aquele que ouve a voz de Jesus. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 38. A palavra de Deus vai nos narrar. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus vai dizer assim: aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Só que aí Jesus vai dar uma lista ainda maior. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que enviou. Quando ouvimos a palavra de Deus, carregamos a nossa cruz, seguindo as agruras deste mundo, seguindo o que Deus tem direcionado para nós e abandonando as coisas que para trás ficam, é certeza que obteremos vitória. Querido e amado irmão, Mateus capítulo 16, versículo 24, vai nos dizer a palavra de Deus. O evangelista Mateus dizendo, capítulo de número 16, versículo de número 24. Jesus então disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Querido amado irmão, só tem uma palavra para nós. Nós que estamos carregando a cruz, nós que estamos inseridos no evangelho, não podemos parar no caminho. Por quê? Porque Jesus está junto conosco dentro do nosso barco. Tem momento que Jesus estará num sono profundo. Vai parecer que a nossa voz, a nossa oração, a nossa intercessão, o nosso clamor não está sendo escutado. Mas quando Jesus se levantar, se colocar de pé no seu barco, apenas com uma palavra ele vai dizer: haja bonança. E maravilhoso é o barco que Jesus está. Querido e amado irmão, não precisa ser um barco muito grande, pode ser um barco pequenininho, mas se Jesus estiver no teu barco, é certeza que você terá vitória, é certeza que você chegará à reta final. Diz a palavra do Senhor, Lucas, no capítulo de número 23, a palavra do Senhor vai nos narrar, a palavra de Deus vai nos dizer, Lucas capítulo de número 23, a partir do verso 39, olha a contemplação do monte, o que é que acontece no monte? E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava de Jesus dizendo: se tu fosse o Cristo, teria salvo a ti mesmo. Mas respondendo o outro repreendia dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha a diferença, irmãos, quando estamos no monte, quando estamos contemplando a cruz de Cristo, e quando o nosso coração está contrito como o do salmista Davi no Salmo 51, Deus, um coração puro e um espírito reto, não me lance fora da tua presença. Aquele homem estava à beira da morte, mas aquele homem se arrependeu, contemplando a cruz de Cristo. Aquele homem conseguiu enxergar o seu estado miserável, o seu estado de pecador. E disse Jesus para aquele homem, é maravilhoso quando a gente ouve Jesus no monte. Eu não sei qual é o monte que você está passando, eu não sei qual é o monte que você subiu, mas eu quero dizer para você, o segredo é ouvir o que Jesus tem para nos dizer.
A palavra de Deus diz, e a palavra de Deus vai nos revelar, que Jesus olhando para aquele homem, e aquele homem olhando para Jesus, ó Deus, ó Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus libera uma palavra agora de força, de consolo, uma promessa de salvação para aquele homem. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Querido e amado irmão, havia uma multidão ali que estava contemplando e vendo o espetáculo da cruz e o que havia acontecido. Aquela multidão, verso de número 48 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas, aquela multidão voltou batendo no peito. O que é bater no peito? Lá no Monte da Contemplação, quando Jesus libera uma palavra de vitória para nós, e quando nós conseguimos enxergar que é só Jesus que tem vitória para nós, nós devemos fazer como esta multidão, bater no peito, reconhecer o nosso estado de miserável. Era um sinal de contrição. Se você buscar a palavra contrição no ato jurídico, você vai ver que é um estado ou uma ação inegociável. Aquela multidão estava batendo no peito e estava reconhecendo. Nós contemplamos Jesus, o Messias, o Exu e Aramachia, sendo crucificado junto com esses dois malfeitores. Este homem não merecia, ainda liberou uma palavra de promessa para o outro que estava a seu lado. Contrição, arrependimento, sabendo que a sua causa é somente aquele que está com poder sobre o céu, sobre a terra, sobre os seres do mares, sobre os seres viventes, sobre o que está embaixo, sobre o que está em cima. É só ele que tem poder sobre o tempo. Aqui a multidão bate no peito reconhecendo. Este homem, somente este homem, tinha poder para fazer alguma coisa. Querido e amado irmão, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos o que Jesus está nos dizendo, nos revelando, quando nós olhamos para a direção que Jesus dá, quando nós ouvimos a palavra de Jesus, conseguimos abortar aquilo que era para nos acabar, nos destruir. Jesus vem, toma conta, toma pela mão e nos coloca, nos muda de direção, levando o nosso barco para um lugar seguro. Esta é a palavra que eu quero dizer para você. Pense e medite. Qual é o barco que você entrou? E qual é a direção que você está indo? Pense e medite. Qual é o monte que você subiu e qual é a voz que você está ouvindo? Pare e pense. Tudo se resume na cruz. O preço foi pago e Jesus disse tetelestai. Está consumado. A obra da cruz foi consumada pela tua vida e pela minha vida, para que se cumprisse Romanos capítulo 5, que diz assim: sendo justificado, pois temos paz com Deus. Você tem tido paz com Deus nesses dias de quarentena? Eu estou em paz com Deus, por quê? Porque eu me apego à carta aos Romanos no capítulo de número 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não estão andando segundo o percurso deste mundo, mas a vontade de Cristo. Faço uma oração contigo e termino. Deus santo e poderoso, a este que está no barco ou que ainda vai entrar no barco que o Senhor vai colocar, eu peço, Senhor, que ele possa contemplar o monte. Eu peço que ele possa contemplar os grandes milagres, o teu feito e a tua mão agindo. Mas peço também, ó Deus, que ele possa ouvir a tua voz e seguir na direção que o Senhor tem para a vida dele e para o ministério dele. Eu peço, Senhor, que assim como aquele homem reconheceu o seu estado,
sabendo que o controle da sua vida estava na mão de Jesus, e disse para Jesus que precisava de uma palavra de vitória, mesmo perto da sua morte. Jesus liberou uma palavra e disse para ele que ele estaria no paraíso. Eu peço para este também que está passando por dificuldade, por uma calamidade, por uma dificuldade. Clamo pela nossa nação, pelo nosso bairro, pelo nosso país, pela nossa cidade, pela vizinhança. Clamo por esses, ó Pai. Leva-os em segurança, porque nós esperamos na expectação de cumprir aquilo que tu dissestes através da revelação a João, o apóstolo do amor. Há de ser que naquele dia tu abrirás o livro da vida, e aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida, tu enxugarás toda lágrima de cada olho. Não haverá nem morte, nem mais dor, porque essas coisas serão passadas. Por quê? Porque a nossa contemplação está na cruz. Tudo foi consumado. Deus consumou a obra da graça maravilhosa, favor imerecido, pela tua vida e pela minha vida. Deus vos abençoe, prospere o vosso ministério, a vossa família e a vossa igreja. Beijo nos vossos corações. Sempre estaremos aqui intercedendo por vocês. Beijo nos vossos corações. Que Cristo Jesus vos abençoe ricamente, plenamente, poderosamente, inigualavelmente. Só Ele tem poder para fazer isso.